Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do ArpiaCast, o podcast que conecta ciência, tecnologia e agricultura. Nesse episódio especial, para iniciar essa nossa trajetória de alguns episódios de podcasts, de conversas francas, de um debate bem interessante com os pesquisadores do projeto temático Arpia, nós temos dois convidados muito especiais aqui. O professor Dr. Antônio Tomazelli, que é coordenador do projeto temático Arpia, e o professor Newton Imai, Dr. Newton Imai, que é um dos pesquisadores principais do projeto também. É um prazer ter vocês aqui hoje, professores. Tá, tudo bom? Vamos lá então para essa sessão aqui. E aí, tudo bem? Tudo Vamos certo. iniciar então a nossa conversa. É um prazer ter vocês aqui. Como eu disse, o primeiro episódio do nosso ArpiaCast, hoje nós vamos conversar sobre um assunto número 1, né, desse nosso projeto temático, que é justamente o tema do projeto. Nós vamos falar um pouquinho sobre sensoriamento remoto de alta resolução para a agricultura digital. Então a gente vai ter uma conversa aqui bem tranquila, bem dinâmica, para entender um pouquinho sobre esse projeto financiado pela FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então vamos conversar nossa conversa. A primeira coisa que eu quero saber, eu sei que vocês dois, lá no começo, quando o projeto estava sendo idealizado, né, vocês tiveram essa importância no sentido de elaborar esse projeto, de submeter à FAPESP, e desde 2023 está aí seguindo esse projeto, muitos pesquisadores envolvidos em pesquisas importantíssimas. Agora, né, o trabalho de divulgação científica dando um passo a mais no sentido de trazer esse conhecimento que está sendo produzido para um público amplo. Então, como que foi isso? Como que foi pensar esse projeto, decidir que o caminho era seguir na agricultura digital, especialmente no sensoriamento remoto? Bom, na realidade o projeto começa muito antes, né? A pesquisa em aplicações de agricultura, né? Isso é uma coisa que a gente precisa... quer dizer, a história do projeto vem de um projeto que nós tivemos, projeto conjunto FAPESP, Academia da Finlândia, onde nós fizemos o projeto para biodiversidade. Depois a gente pode até ir nessa área que nós trabalhamos, que é a reserva do Mico-Leão, ali no Pontal do Paranapanema, no município de Euclides da Cunha, uma reserva. E nós fizemos muitos voos, muita atividade de campo lá com laser e tal. E a gente brinca que a gente fez um puxadinho, né? Para uma área de cana que é violado. E aí então começaram, né, os trabalhos, o Imai pode depois detalhar, né? E quando esse projeto, fizemos vários trabalhos na área de cana, né? E quando esse projeto finalizou, apareceram outros editais, apareceu o edital Print da CAPES, que é um programa de internacionalização, e nós ficamos com a coordenação de um projeto que era justamente de agricultura de precisão, no contexto da agricultura digital, né? E esse projeto, ele favorecia, né, a conexão, né, tinha uma sinergia com projetos temáticos da FAPESP. E em paralelo tinha o projeto de P&D, que é um projeto bastante interessante, que eu acho que o Maia pode descrever. Mas eu vou voltar um pouco para aquele projeto da FAPESP, da CAN, na verdade a gente trabalhava biodiversidade. E num dos primeiros trabalhos de campo, a gente olhou, observou aquela cana toda do lado. Eu falei, olha só a oportunidade que a gente tem de aproveitar isso. E eu tinha uma aluna que estava querendo trabalhar em agricultura de precisão naquela época. Todo mundo trabalhando em biodiversidade, ela falou, não, eu queria fazer agricultura. Vamos nessa, né? Daí ela, assim, aquela dificuldade, ela procurando áreas de trabalho, áreas de estudo e tal. Eu falei, não, tem uma bem do ladinho ali. E a gente fez esse puxadinho, foi muita sorte, porque a gente aproveitava um trabalho de campo para fazer 2 trabalhos integrados. Foi muito bacana e aquele começo nos empolgou, porque no passado a gente já tinha trabalhado um pouquinho com uma outra tecnologia. Mas você sabe, é muito difícil quando nós não tínhamos as câmeras digitais com memória digital, então era um trombolho, tinha que entrar com avião, no avião com computador e não sei o que, era bem complicado. Uhum. A gente tem uma história, então, anterior, com algumas experiências, inclusive junto com o pessoal da Embrapa, mas, assim, que apesar de serem interessantes, eles acabaram que
nos frustrou por conta da tecnologia. E quando nós começamos a trabalhar com uma câmara hiperespectral, foi assim, a oportunidade de abrir novas frentes de trabalho. Foi nesse momento que a gente teve esse start nessa área, mas depois rolou muita coisa interessante junto com a própria aluna, depois de ter terminado o doutorado. Para várias publicações, né? É interessante, muita referência. Não, muito legal. E a gente vai falar já também sobre esses aparelhos de alta tecnologia que proporcionam tanto avanço na pesquisa. Mas antes disso, eu quero citar uma coisa muito importante na elaboração desse projeto, que são as parcerias, né? Nós estamos aqui nos estúdios da FCT Unesp. A Unesp, vamos dizer assim, a sede desse projeto temático, que é o ARPIA, né? Mas a gente tem várias instituições de ensino superior no Brasil e fora do Brasil que estão aí contribuindo ativamente nesses avanços de sensoriamento remoto em agricultura digital. Então, como que foi isso? Como que é esse contato? São contatos que já existiam, que são fortalecidos a partir da elaboração desse projeto? Como que funciona essa colaboração tão importante com instituições brasileiras e de fora do Brasil? Bom, algumas já existiam, né? O Instituto de Pesquisas Geoespaciais da Finlândia já era nosso parceiro, né? Há muito tempo. Começou com um estágio que o professor Imai fez lá, sei lá, 10, 15 anos atrás, justamente porque eram 2 grupos internacionais que trabalham com calibração radiométrica, e ele selecionou, e essa cooperação foi muito profícua, né? Hoje nós temos lá, para você ter uma ideia, 4 ex-alunos como pesquisadores sênior lá. E então apareceu aquela chamada, né? A chamada conjunta da FAPESP com a Academia da Finlândia, e o financiamento foi obtido, e houve uma grande movimentação de missões deles aqui, missões lá, alunos nossos lá fazendo estágio de sanduíche de doutorado, e hoje, como eu falei, tem 4 pesquisadores sênior lá que são brasileiros formados aqui em Presidente Prudente. Eu acho que é o maior contingente de estrangeiros lá. São fora, acho que chineses, estamos quase empatando com os chineses lá. Quase. E as outras instituições, né, internacionais, e a gente depois volta para não menos importantes, elas mais importantes, né, que trabalham com a gente todos os dias, né? A Universidade Purdue, que tem alunos nossos fazendo, normalmente são estágios sanduíches, né? A Universidade, o Instituto Politécnico de Turim, 2 alunos nossos fizeram estágio de sanduíche lá. O Instituto Agro, na França, que é uma rede também muito forte na área de agricultura, que provavelmente depois a gente vai expandir, né? E as parcerias que rodaram foram essas. Havia outros parceiros, né? Mas que, infelizmente, o número de alunos é pequeno, né? E as parcerias nacionais muito fortes nossas, né? Com a UNOeste aqui, eles dão um suporte para a gente muito bom, né, com infraestrutura, os docentes lá, os alunos, né, e a própria Unesp, né, a Universidade Federal de Uberlândia também, eles têm uma área teste lá, que a gente faz vários trabalhos, né, acho que o Imai pode destacar aí. Nesse caso aí é muito interessante, porque vários dos nossos ex-alunos que passaram a ser docentes nessa universidade, eles começaram a trabalhar nessa interface de sensoriamento remoto com a agricultura. Eles já, e isso foi, de certa maneira, provocado pelos ex-alunos nossos que começaram a trabalhar com aplicações de sensoriamento remoto no nosso programa. Então, tenho, por exemplo, o Jorge Deluco, que na época que a Érica, que foi a nossa aluna de doutorado, trabalhava, ele ia para o campo com a Érica. Aí ele viu que era interessante essa aplicação em agricultura. E quando ele foi para lá, foi muito rápido o processo. Eles perceberam que havia uma possibilidade de trabalhar numa sinergia muito forte da área de sensoriamento remoto e as aplicações com a agronomia. E assim foi crescendo, né? Quando nós montamos a nossa proposta, imediatamente entramos em contato com eles, e eles já se prontificaram, e tanto é que tem vários alunos que vieram de lá, fizeram mestrado com eles e vieram trabalhar conosco aqui na pós-graduação para fazer um doutorado, como é o caso do Vinícius. Fantástico. Tem outros campi da Unesp também, né? Estou falando de Dracena,
Jaboticabal, Botucatu, a PUC-Rio também envolvida, né? Então, quer dizer, várias instituições. E eu gostei da fala do professor Imai, quando ele destaca um interesse grande do projeto, além do desenvolvimento de técnicas, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas de recursos humanos também, né? É um interesse, é algo que, vamos dizer assim, orgulha o projeto temático até aqui. E, claro, não, o projeto temático ele nasce em 2023, mas tem toda essa questão pregressa aí, né? Mas é um orgulho de formar recurso humano de alto nível, né, professores? Então, essa observação que você fez com relação à Unesp é importante, porque a Unesp é uma universidade com o pé no chão, né? Então, a gente tem uma área de agrárias muito forte, né? Então, você tem cursos de excelência em Jaboticabal, Botucatu, Dracena, eles estão começando um pouquinho mais recente, né? Mas essa rede de agrária da Unesp é muito forte. E vários desses docentes, tem um grupo fortíssimo lá em Jaboticabal que nos apoia, né? Futuramente a gente até vai fazer matérias lá, né? E essa sinergia, por incrível que pareça, né, do projeto temático, foi justamente aproximar. Nós estamos a 500 quilômetros de Jaboticabal e a gente troca equipamento, trabalhos de campo, né, viagens, seminários conjuntos. Então, um outro efeito foi esse, que é uma universidade muito complexa, de aproximar grupos tão diferentes, né? Nós somos especialistas em sensoriamento remoto, fotogrametria. De agronomia a gente entende muito pouco, né? Então eles são o lado oposto. Então, essa conexão é muito, muito importante, né? E essas outras unidades também, outras universidades aí que você mencionou, tá? Então essa conexão é outro aspecto. Essa questão de recursos humanos que você falou, para nós ela é na realidade um eixo central, não é apenas um projeto de pesquisa, é um projeto de formação enquanto fazemos a pesquisa. Então, se a gente juntar, sei lá, 10 pós-docs, né, que são pessoas já formadas, experientes, obviamente que a gente teria um resultado rápido, com mais produção, mas não teríamos esse eixo formativo que é importante para a gente. A gente deixou isso muito claro para a FAPESP, né? Sim. Que a gente se orgulha muito disso, é o aluno de iniciação científica, o aluno de mestrado e o aluno de doutorado. Então é um projeto que ao término tem o desenvolvimento de técnica, tem artigos, mas principalmente gente. A gente acabou de formar que vão depois, como eu disse, né, parar lá na Finlândia, em outras universidades internacionais. Então essa é um aspecto importante. Na Embrapa. Na Embrapa tem já profissionais nossos. Então essa formação para a gente é motivo de orgulho, como você falou. É a parte fundamental para a gente. Repara, a gente percebe que há um interesse muito grande, professor. Então, que na verdade, olha só, a gente tem tido a oportunidade única de fazer desenvolvimento tecnológico, como falou o Tomazelli, bem pé no chão. Então, essa sinergia com as ciências agrárias, ela é muito importante, porque às vezes eu ouço alguns discursos, algumas opiniões, falando que o Brasil tem um desenvolvimento grande, mas nessa área da produção agrícola, setor primário da economia, mas eles se esquecem que essa indústria ela é muito avançada no nosso país. E você vê que sensoriamento remoto aplicado nessa área dá um avanço e uma produtividade, contribui para aumentar a produtividade, diminuir custos, de forma que os objetivos relacionados com esse setor primário têm sido alcançados graças a muito desenvolvimento de tecnologia, de inovação tecnológica. E a gente tem orgulho de estar fazendo isso. Perfeito, perfeito. É isso que nós estamos fazendo. Agora que a gente já falou um pouquinho, deu aquele panorama do que é o projeto, das colaborações que o projeto tem em nível nacional e internacional, a gente pode falar um pouquinho do que tem sido desenvolvido em termos de sensoriamento remoto de alta resolução para a agricultura digital. Então, nós temos aí 2 anos, quase 3 anos de projeto andando, né? Tem mais um tempo aí pela frente, muitos trabalhos já avançados, muitos já defendidos, quer dizer, mas vamos trazer um panorama para muita gente que vai estar assistindo a gente no YouTube. Inclusive já deixo o pedido para se inscrever no @arpia-
o Nesp, que é o nosso canal no YouTube, que vai estar aqui os podcasts que nós estamos produzindo, e o pessoal pode entender um pouquinho melhor com essa nossa conversa do que nós estamos falando quando a gente fala de sensoriamento remoto para a agricultura digital. Do ponto de vista prático, nós estamos falando de quê? O fundo a gente tem algumas dicas aqui na prateleira, né? Algumas pistas. Nós temos um drone, nós temos aquilo lá em cima, muita gente não deve saber muito bem o que é, mas é uma câmera multiespectral. Quer dizer, já são indícios do que de fato é feito por aqui. Traz pra gente esse panorama. Então, eu acho que eu vou começar. A gente tem 3 pacotes de trabalho, né? Em inglês, working packages, né? Mas vamos usar o português. Pacote, é comum isso, né? Por conta dos projetos serem internacionais. E os 2 primeiros se relacionam à coleta de dados, como a gente disse, de alta resolução. A gente tem também uso de imagem de satélite, mas o foco do projeto é aquela coisa do centímetro, quase do milímetro, né? Quando não do milímetro. Do milímetro. Inclusive, né? Então, a gente tem um primeiro pacote que se refere à aquisição de dados terrestres, que é uma outra coisa que está começando agora, né? Então, tem varredura laser, scanner laser de alta resolução, scanner intermediário. Como que a gente integra isso com os dados multiespectrais, que é uma coisa que está acontecendo agora. Você não vai lá e compra um equipamento que faz isso. Nós estamos trabalhando nisso. A quantidade de dados, o que você consegue extrair, que na área de agricultura, essa resolução altíssima, ela é nova. O pessoal de floresta, por exemplo, trabalha muito mais tempo com isso. Você consegue extrair muita informação desses dados de alta resolução, varredura laser, isso já é usado quase que rotineiramente, né, na área de floresta, né? Pois é. Tanto floresta plantada, comercial, como floresta nativa. E na agricultura a gente observou que isso é menos recente, é mais recente, aliás, perdão. Então esse é o primeiro, que é a aquisição de dados terrestres. Tem várias tecnologias, varredura laser, câmaras multiespectrais, né, veículos, mochila, robozinho, veículo também, né, mais complicado veículo e tal. E é uma diversidade absurda de cenários, que é muito desafiador realmente. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá. O segundo é a coleta com drones, né, com veículos aéreos remotamente pilotados, com câmera multiespectral, um modelo parecido com essa, uma câmera israelense que a gente usa também, que é uma novidade aqui no Brasil, né? E a integração disso com outras imagens, inclusive com varredura laser também. No pacote 3, aí talvez o Imai possa falar. Nós também não podemos esquecer que também temos ainda a integração com imagens de satélite. Né? Não ficamos só no levantamento, na tecnologia mais relacionada com dados levantados com plataformas terrestres, com plataformas aéreas baseado em drone, mas inclusive com as imagens tanto de média resolução, alta resolução, porque, na verdade, em alguns casos, você precisa ter um panorama muito mais amplo. E aí você integra toda essa tecnologia. É muito bacana. O fluxo são 2 pacotes, né, de trabalho de coleta e pré-processamento de dados terrestres e aéreos, que é uma novidade aí, até porque o terrestre é pouco usado. Talvez no passado, depois a gente possa contar a história, né, de como a gente chegou nisso, né, e foi uma coisa, não é uma coisa de você ver literatura, foi vivência nossa. Podemos já seguir essa história, eu acho que vale a pena a gente entender isso já. Então, talvez, né, voltando para trás um pouquinho, num projeto IPID que nós tivemos, que era o estudo de um problema seríssimo na citricultura, que é o greening. Né? Então, a gente foi contactado por um produtor, a gente visitou, fez alguns trabalhos experimentais e fizemos um projeto. Infelizmente, como era um projeto P&D, tem algumas restrições de divulgação, mas foi um trabalho excelente. Eles financiaram parcialmente, fizemos voo com câmera hiperespectral em drone, em avião, e conseguimos um resultado, do ponto de vista científico, muito bom, né? Mas, né, aí é que tem o depois, né? O que é científico pode ser que não seja operacional, porque o tempo que se levaria para todo aquele processamento não era compatível com o fluxo da empresa, né? Sim. E isso é um problema ainda crítico na agricultura, tá? O que é bom cientificamente, ou o que é bom, por exemplo, numa propriedade da Europa, que são propriedades muito pequenas, pode não ser viável nas grandes culturas brasileiras. Então, às vezes, por exemplo, pulverização com drone. É bom numa propriedade pequena, intermediária. Numa propriedade muito grande,
pode não ser viável. E a mesma coisa a aquisição com drones. Numa propriedade pequena, ela é viável, numa propriedade enorme, né? Pode ser que ela demore demais com os equipamentos que tinha lá, né? Pois é. E aí a gente observou que tinha dois problemas. Só a vista aérea, ela dava uma visão da doença. Mas tem alguns galinhos que estão escondidos, né? Com a doença. Só a vista aérea, mesmo que fosse com drone, ela escondia uma parte do problema, que às vezes é o que interessa para o cara, né? Ele quer saber se a doença existe para ele agir, né? No caso do greening, na época, era cortar, né? Em algumas outras doenças, né? Ou infestações, né? Ele quer atuar naquele lugar. Isso. E aí nós começamos, então, a considerar as plataformas terrestres, né? Com drone, com drone não, com veículo, com mochila, ou no trator. Tem mais gente trabalhando com isso, mas a gente começou, então, a dar a nossa visão disso. E né? nessa interação com os técnicos dessa fazenda, a gente começou a perceber que havia uma demanda grande por dados que pudessem nos fazer modelos que pudessem estimar produção. E aí esses dados teriam que ser terrestres. Então, para café, para laranja, para várias culturas. Viticultura também, né? Uva, né? Uva. Então, na Europa, por exemplo, tem muito disso para uva, para viticultura. Mas já aqui no Brasil, a gente tem como foco principal a laranja, o café, o abacate. Olha só, tem uma diversidade de frutos aí que Maçã. necessitam desse tipo de informação, porque o produtor, antes da colheita, ele necessita da informação da estimativa de quanto que vai dar aquilo lá, para planejar todo o fluxo de trabalho. Por exemplo, você tem uma ideia, o cara vai colher laranja, ele precisa saber quantas caixas de laranja ele precisa, não é verdade? Verdade. Se ele errar muito para mais, ele vai ficar com um monte de caixa ali guardadinha. Se ele errar para menos, vai dar um desespero para comprar. E na hora de vender? E se ele prometer que vai dar tanto de produção e faltar? Gente, aí ele vai ter que correr atrás para comprar de alguém e vai pagar o dobro. Perfeito. Quer dizer, nós estamos falando de problemas reais do produtor, do homem do campo. Vocês citaram duas coisas que eu acho que a gente pode explorar. O professor Tomazelli citou a questão das doenças, né? De usar essas técnicas de sensoriamento remoto de alta resolução para a detecção de pragas, de doenças nas lavouras. O professor Imai trouxe a contribuição aí da produtividade, que é outra questão, outra possibilidade de utilização aí das técnicas de sensoriamento remoto de alta resolução. Então, quer dizer, nós estamos falando, eu quero que vocês comentem isso, de questões do dia a dia do produtor rural, não é verdade? Esse projeto, o Imai fez uma menção fundamental, como a gente disse no começo, né? São duas coisas que estão no nosso DNA, né? O pé no chão, né? Quer dizer, e o feedback que a gente teve, né? Na realidade, muito do que a gente fez foi dessas conversas, né? Com esses produtores. O que dói aí, né? Então, o cara, a doença, a produtividade, quer dizer, eu quero saber bem antes quanto que eu vou colher para eu poder me posicionar no mercado. Então, se eu erro muito, eu me posiciono errado, vendo barato ou não vendo. E isso não existe ainda muita pesquisa, porque não é só ir lá e fazer essa medida, né? Tem dados multitemporais que terão que ser usados, né? Pois é. Porque pode acontecer uma seca, pode acontecer outros tipos de problemas entre a predição e a viabilização. Então, é uma área muito interessante. A gente está fazendo alguma coisa com capim, a gente está fazendo com gramíneas, né? Estamos fazendo isso com soja, mas é um universo. Por exemplo, café é uma área importantíssima para o Brasil. Laranja também estamos... A produtividade a gente não teve fôlego, né? Para atacar, né? Mais complicado. Não conseguimos. Somente para soja. Para soja, né? A gente tem tido sucesso e estamos avançando porque a variabilidade da produção de soja ela é muito grande e muitas vezes depende do cultivar, da semente, né, digamos assim. Isso acontece porque, como no Brasil o desenvolvimento genético
de diferentes cultivares, tanto para soja quanto para milho, né? Esse sucesso todo que vem alcançando é graças ao desenvolvimento dessa tecnologia, principalmente pelos pesquisadores na área da Embrapa e de outras instituições. Mas você veja, cada cultivar dá um porte de planta diferente, e aí você mede a planta e você fala, vai dar tanto. Mas e a outra? Vai ser diferente? Então, mesmo o modelo não resolve, a gente está tentando aprender um pouco com isso. Então, está sendo muito bacana, porque é uma descoberta nova a cada dia, sabe? Fantástico, fantástico. Eu vou aproveitar e convidar até quem nos acompanha pelo YouTube que visite também o nosso Instagram, o arpia, @arpia.unesp. Lá a gente tem várias pequenas entrevistas que levam também para entrevistas que estão no canal do YouTube, com pesquisadores, mestrandos e doutorandos aí, sobre cada pesquisa que eles estão citando aqui, os professores citando pontualmente, mas nós temos lá mais detalhes sobre tudo isso. E eu queria saber, professor, o seguinte, do ponto de vista também prático, nós estamos falando, né, dessas possibilidades que o sensoramento remoto proporciona em termos de agricultura digital, mas eu gostaria de saber o seguinte, do ponto de vista, vamos pensar no dia de campo, né? Como que é isso na prática? O sensor, ele capta aquilo que a gente não consegue ver com os olhos? Como que isso funciona? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal entender. Bom, tem vários sensores. Eu vou explicar talvez LiDAR e outros, mas depois fala sobre as câmeras multiespectrais, né? Perfeito. Que é o foco aí, multiespectral e hiperespectral, né? Tem uma componente até do sensor que a gente está usando, né? De tamanho do quadro, né? Que isso é muito importante para dar produtividade, porque, como eu disse, a gente fez um trabalho científico, maravilha, conseguimos, vamos mapear isso agora para produção. E aí, às vezes, né, aquela tecnologia que é adequada para uma área pequena, para um projeto, ela se mostra inviável do ponto de vista da execução. Então, nós temos sensores, nós temos trabalhado com o sensor o LiDAR, né, que ele é um sensor que mede basicamente distâncias, né, ele emite um pulso, laser, capta o tempo de retorno. E com isso a gente calcula a distância. Mas não é só um medidor de distância, ele faz varredura, então ele gera o que a gente chama de nuvem de pontos. Na verdade, é basicamente a coordenada do terreno. A gente aprendeu lá no ensino médio, na faculdade, né? As coordenadas cartesianas, né? Para explicar. E com isso a gente consegue calcular a altura da planta. Então, para a área, por exemplo, estimativa de biomassa, estimativa de massa seca para produtividade, ele é um sensor importantíssimo, porque ele consegue, né, iluminar áreas que estão escuras numa fotografia. Se eu tirar uma fotografia aérea, as áreas escuras, né, que estão cobertas pela sombra, elas conseguem ser iluminadas, né? Tem gente que diz que atravessa a vegetação. Não atravessa a vegetação. Não fura a folhinha, sim, né? Ele pega um espacinho lá e pega um pontinho no chão. Então, essa medida, ela é fundamental para essas questões geométricas, de massa, de volume, de densidade, que são indicadores que estão começando a ser usados agora na agricultura, na floresta há mais tempo. E quando a gente fala nuvem de pontos, a gente está falando de um mapeamento 3D ali, que é formado, olhando de longe, parece uma coisa sólida, né? Mas é formado por milhões de pontinhos. Milhões de pontinhos que permite que a gente separe chão da copa, a gente consiga ver a densidade, a gente consegue ver o tronco, o volume, o diâmetro do tronco, se for, dependendo da coleta, né? E tem também a coleta terrestre, essa mais detalhada, porque aí a gente vê o chão, a gente vê o tronco, vê os frutos, né? E tem dois tipos de equipamento. Folhas, né? Folha, a gente consegue medir uma folhinha, o volume, a área da folha, identificar as doenças que eventualmente aparecem ali. Um detalhamento absurdo, né? Dá para contar os frutos. Gente. Dá para contar o frutinho, o tamanho dele e tal. Bom, essa é a tecnologia do LiDAR, que mede. A gente está integrando essa tecnologia com dados multiespectrais. Isso aí tem equipamentos já, mas não são ainda LiDAR multiespectral, não são comerciais. O que a gente está fazendo é integrando essa nuvem com os dados multiespectrais. Então tem tese, mestrado, doutorado nesse tema, né? Bom, isso tudo, né, permite que a gente comece a extrair variáveis que antes não se fazia. Com sensoramento remoto orbital, você vê o mundo planão, né? Você não consegue ver o volume, né? Uhum. Então, com esses dados, a gente consegue entrar nesses indicadores, né, que antes a gente não conseguia extrair.
Aí, bom, além desses, tem então o hiper e no espectral vamos chamar o especialista antes de eu falar das câmeras, enfim, vou falar da plantinha. Certo. Por qual razão da gente usar imagens e dados do espectro eletromagnético para extrair informaçãozinhas, dados das plantinhas? As plantas, elas são magníficas, né? Elas convertem, como a gente aprende lá no ensino médio, convertem os sais minerais, os nutrientes que a gente fala, os fertilizantes que se aplica em matéria orgânica, em folha, em fruto, em grão, não é verdade? E quando isso ocorre, na verdade, é por conta do fenômeno tão conhecido lá que os professores ensinam na biologia de fotossíntese. A fotossíntese é a palavra-chave. Então, a folhinha lá é verdinha, todo professor da biologia ensina. É porque tem a clorofila. E a clorofila, ela é a responsável pela fotossíntese. Então, uma planta que está saudável, ela tem muita clorofila. E essa clorofila, então, vai fazer muita fotossíntese. Vai absorver muita energia do sol. Vai converter muito carbono que está solto, que a gente quer fazer isso, e vai converter em alimento, que é essa a ideia, né? Muito bem. E o sensoriamento remoto nessa história? Como é que liga isso? Acontece que a luz, ela interage, ela chega na folhinha e, ao retornar, ela já está diferente. Por quê? Porque a folhinha vai absorver uma parte dela, vai usar a energia para ela crescer, para realizar a fotossíntese, para produzir, então, para ela crescer mesmo, para produzir o alimento. Então, quanto mais ela absorve, menos retorna para a câmera. Quanto menos ela absorve, é que tem acontecido algum problema. Então, geralmente, quando a planta não está com muito vigor, está meio doentinha, ela não absorve tanto. E quando ela está forte, ela está assim, vigorosa, vai absorver muita energia, mas em qualquer parte do espectro. Não é. Então, nós temos que ter sensores que enxerguem, entre aspas, né? Aquilo que nós não vemos com os olhos. São radiações ali que a gente não consegue perceber, mas você registra com um sensor desses. Então, na verdade, a base dessa ideia é isso aí. Entendi. Mas também, gente, não é só dentro do espectro óptico, né? Tem o termal. O pessoal vê nos filmes, né? Aquelas coisas para ver de noite, assim. Tem o termal, que também vai mostrar se a planta está mais quentinha, se ela está mais fria, que também tem a ver com o fato dela estar com maior disponibilidade de água, ou menos, se ela está precisando ser irrigada. Deixa eu ver. E isso também tem aplicações. Hoje tem se desenvolvido soluções com imagens de radar, que aí é micro-ondas, são uma outra parte do espectro, uma coisa maluca. Então é uma radiação assim que está aí disponível para nós, que a gente pode usar. E agora, como usar é um problema, mas a pergunta mais importante, para quê? Como beneficiar a nossa sociedade? Como formar recursos humanos assim muito bem formados para contribuir para essa sociedade? E aqui no Brasil nós precisamos muito disso, das soluções para a agricultura. Acho que é esse o caminho que nós estamos seguindo. Fantástico, né? Então, quer dizer, o que a gente não consegue observar, nossos olhos
não enxergam, ali ela está refletindo uma luz que traz informação, né? A plantinha está refletindo essa energia que traz, dependendo do que ela está transmitindo, de que espectro, de que parte do espectro, isso traz uma informação, né, professor? Só que essa solução baseada tão somente nesses atributos, eles, assim, começaram a ser superados por nós pesquisadores, não daqui, né, de todos os pesquisadores. Então, atributos relacionados com a forma da planta, com o tamanho das folhas, com quantidade de folhas, passaram a ser incorporados aos poucos. E essa sinergia entre a fotogrametria e o sensoriamento remoto tem nos permitido explorar melhor ainda atributos espaciais com os espectrais. Então, o tamanho da planta, se ela está maior, se ela tem bastante folha, né? Junto com a resposta da folha, a luz que ela está refletindo. Tudo isso junto tem fornecido um conjunto de dados fantástico para a gente aprender e descobrir um pouco mais sobre a plantinha. Mas, aí é que está. Sem os nossos colegas pesquisadores das ciências agronômicas, isso não seria possível, porque o conhecimento do objeto, ou seja, da planta, é fundamental, né? Você junta o conhecimento do sensoriamento remoto, da fotogrametria, com o conhecimento das ciências agrárias, e aí você vai entender o fenômeno que está ocorrendo. Que a ideia é entender o fenômeno, que a partir daí você pode dizer para o produtor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E não é tão simples, viu? Cá entre nós... De forma nenhuma, mas tem caminhado nesse sentido e é fantástico ver um pouquinho de cada projeto, de cada mestrado, de cada doutorado, cada um trabalhando com uma cultura ali, chegando a resultados muito interessantes, e até quando não chega em resultados tão interessantes, é uma parte da pesquisa científica também, né? Aquele negócio da honestidade intelectual, né? De observar e, às vezes, mudar o rumo, né, professor? Tem muito disso também. E o projeto abre os braços para as possibilidades, já que tem descoberto a cada dia algo a mais, né, no sentido de sensoriamento para a agricultura digital, né? A pesquisa, ela é feita, né, a gente tem aquela brincadeira dos tijolinhos, né, ela vai se construindo, né, então o que nós estamos fazendo está baseado em estudos anteriores, né, por exemplo, essa questão da importância do sensoriamento remoto hiperespectral para a agricultura, porque tem pequenas variações que o nosso olho não vê, mesmo no espectro visível, né, ali no verde, ali na clorofila, pequenas variações que dão uma pista de uma doença, alguma coisa. E tem a questão geométrica, como a gente diz, né? Você conversa com um agrônomo, ele disse, olha, se for ataque por por essa determinada praga ou inseto ou larva, tem alguns reflexos na resposta espectral, mas tem, por exemplo, perda foliar. Então, se caíram as folhas, a gente consegue pela reconstrução, pela contagem das folhas, que é uma contagem que dá para fazer geometricamente, né? Outra coisa importante para falar da pesquisa é, às vezes, tem as decepções, né? Você tem uma hipótese, chega lá, não acontece aquilo que você previu por variáveis outras, né? E aí é que a gente sempre a gente sempre trabalha com o caso real, né? E às vezes o que você consegue não é o que você queria. Então, o resultado inconclusivo, ele é importante também, embora não seja tão valorizado, né? Porque todo mundo quer chegar numa taxa de sucesso alta, é uma crítica nossa até, a gente vê nos artigos às vezes, fala, isso aqui é impossível, né? O cara ou ele fez 10 e pegou só o melhor, né? Porque na prática, o mundo real, tem as covariáveis, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, seca, ela se sobrepõe a uma série de outros problemas, né? A resposta com uma planta com estresse hídrico é muito mais forte do que, às vezes, com um determinado problema, nematóide, inseto, né? Então, o mundo real é um pouco, às vezes, a resposta que você vai ter pode decepcionar. Os alunos tendem a ter esse susto, né? Uhum. Mas o que a gente tem que dizer, olha, você aprende com os erros, com o acerto, mais com os erros. Não é com o erro seu, né? É com o mundo real, né? Uhum, claro. Com o mundo real. Então, assim, até porque... Pode esperar uma coisa e outra. Ó, eu propus isso, nossa, cheguei achando que eu ia ganhar o prêmio Nobel e eu fazer uma patente milionária. Não, isso aí é uma pessoa em milhões que consegue, por sorte, às vezes,
genialidade. O mundo real é fazer, se o resultado não foi como você queria, tem que dar tempo de aprender e tentar melhorar, mas um mau resultado, uma técnica que deu um resultado ruim, é um resultado, porque vai alertar as pessoas que estão vendo, olha, essa técnica não vai dar o que você quer, entendeu? Isso não é, esse feedback é importante, às vezes ele não é valorizado, né? Tal coisa não serve, é como um remédio, né? As pessoas, foi um caso aí famoso da cloroquina, né? Que se divulgou e tal, e isso não serve, né? E a mesma coisa, sensoriamento remoto, às vezes de satélite, pode não resolver um problema. Pode ser que o sensoriamento remoto de alta resolução pode ser um tiro de 12 para matar uma formiga, não é? Eu falo, o seu caso é para outra técnica. Então, esse aprendizado do que deu errado é importante também, a gente tem que ressaltar isso. E no mundo real, né, é comum, né? Então, eu lembro do caso do ex-aluno de Botucatu, do João Rafael. Exatamente. Foi muito bacana, porque o João Rafael fez o doutorado em Jaboticabal. Ele vinha buscar as nossas câmeras, voltava, fazia os levantamentos, fez em ambiente controlado, depois fez fora do ambiente controlado, no mundo externo. Aí ele fez com câmera, fez com instrumento de terreno, fez com imagem de satélite. E aí o resultado, no final das contas, que é muito importante, ele descobriu que com a imagem do satélite ele tinha uma resposta muito mais acurada do que usando levantamento detalhado no campo. Agora, a gente sabe que, na verdade, esses erros e acertos fazem parte da vida do pesquisador. Ele vai acertar no momento com uma determinada solução e ele achava, a hipótese dele era totalmente invertida. Foi muito engraçado. E é só assim que a ciência avança, né? Não tem outro caminho. Bom, a gente já fez o convite durante essa entrevista, no primeiro episódio aqui do nosso ArpiaCast, mas eu reforço. Nós estamos no Instagram e em outras redes sociais também. O nosso Instagram é o @arpia.unesp. Lá você encontra conversa com pesquisadores, mestrandos, doutorandos, professores que fazem parte aí do projeto temático. Tem curiosidades sobre o sensoriamento remoto e também cobertura de eventos científicos que nós participamos. Então vale dar a passada pelo nosso Instagram, o @arpia.unesp. E a gente falando aqui, né, das coisas e que o nosso olho não é capaz de ver e que o sensoriamento remoto mostra, né, traz a luz aí em relação à saúde da planta, produtividade. Isso é muito interessante, a nossa conversa caminhava nesse sentido. É até uma brincadeira com o nome Arpia, né? Nós criamos o nome Arpia para ter essa capacidade de divulgação científica mais fácil ali, o nome do projeto oficial, aquele nome comprido, né? Sensoriamento remoto de alta resolução para agricultura digital. E a gente fala da Arpia, no nosso Instagram também tem lá os detalhes do motivo de ser Arpia, mas uma boa metáfora é que a Arpia, a maior ave de rapina das Américas, tem esse olhar detalhado, né? Esse olhar com os mínimos aguçado, está dentro do sensoriamento remoto para agricultura digital, está dentro do nosso projeto, está no nome dele também, e é o que a gente está conversando aqui. A gente falava então dessa questão do campo, de fazer a imagem, da imagem mostrar vários dados importantíssimos para o próprio agricultor, né? Sobre a lavoura dele, sobre a saúde da lavoura, sobre a produtividade que ele vai ter, tudo coisa que ele precisa saber no dia a dia, né, para ter uma gestão melhor da sua propriedade, né, da sua lavoura. Mas eu quero falar de um detalhezinho da nossa conversa que ainda não entramos a fundo, que talvez seja um dos mais complexos do ponto de vista geral, que seja a questão dos modelos. Nós estamos falando de matemática avançada aí, né? Nós estamos falando de inteligência artificial também, aprendizado de máquina, aprendizado profundo. Como que funciona? Tem a captação desses dados, né, por meio dos sensores e depois eles são trabalhados para dar o resultado, né? Isso é uma segunda etapa ali muito importante, né? Então, aí a gente já falou dos dois primeiros pacotes, né, de trabalho, que é a coleta, né? Depois a gente tem um terceiro, que é o processamento. No processamento a gente tem que juntar tudo isso com coerência geométrica, então tem calibração, fototriangulação, que é de fotogrametria, ajuste radiométrico, que é uma área ainda em estudo, né? Para a gente transformar aquela informação, que é o número digital, que é o número lá do pixel, né? Em reflectância, né? E o Maia vai depois detalhar isso.
E depois tem um outro pacote que é o pacote de análise, que é a informação que eu vou extrair. Então tem métodos de análise multiespectral tradicionais, classificação, extração de variáveis, por exemplo, volume, índice de área foliar, técnicas que são mais até tradicionais. E as técnicas agora de machine learning. Tem as técnicas mais que a gente chama de talvez de shallow learning, né, menos, e as técnicas de deep learning, que também estão começando agora, que requerem um conjunto de dados muito grande, né? Então talvez o Imai possa depois elaborar um pouquinho nessa parte da análise, que também tem muitos estudos nisso. Praticamente quase todos hoje usam alguma técnica de machine learning, né? Isso não é novo, viu? As pessoas, não, que legal machine learning. Isso existe há muito tempo. Também é a mesma coisa, é uma evolução, uma tijolinho em cima do outro sobre coisas que já existiam, né? Árvores de decisão, né, Mike? É de quando a gente fazia o doutorado, que faz tempo já, né? Agora tem uma outra coisa que eu queria acrescentar, depois que o Imai vai também falar. O desafio atual, mesmo nessa coisa de machine learning, é a resposta em tempo real, que a gente tem um pezinho nisso também. Quer dizer, o produtor, ele não quer, ele não pode esperar um mês para ter a resposta. Então, de novo, lá para o produtor, né? Ele acha muito legal, falou, pô, mas você falou para mim que estava doente aqui, que tinha praga aqui, faz um mês já, foi, caiu tudo. Não tem mais nada. Eu quero saber na hora, né? Que tem um bicho ali, que a planta está, né? Então, essa questão do tempo de resposta é outra variável que é diferente da pesquisa para aplicação real. E aí tem uma área muito legal que depende da tecnologia, que é o processamento em tempo real. Então tem aí máquinas hoje em dia, com esse avanço que a gente está vendo da NVIDIA, né, dessa produtora famosa, a gente tem 2 ou 3 trabalhos nisso, de mestrado e doutorado, que a gente já consegue fazer isso. Então, a máquina está andando e já está dando uma resposta para o cara na hora, ou assim, na hora que ele terminou, isso já vai orientar a aplicação, né, Imai? E aí tem essas técnicas de machine learning que são importantíssimas. Então tem esses dois aí, que é o processamento intermediário e depois a análise, que o especialista é o... Não, mas antes de entrar nesses detalhes de análise, né, eu queria só retomar a questão da calibração radiométrica. Tem um jeito muito fácil de entender isso, porque a gente assiste TV há muito tempo. E eu acho que a grande maioria das gerações passadas lembra do termo bateu branco na câmera da TV lá, para ficar acertada, para que a imagem na TV ficasse bonitinha, né? E hoje, esse bateu branco é comum, corriqueiro, aqui nós fizemos isso. Pois é. Mas também fazemos bateu branco, entre aspas, não é bem a mesma coisa, com os nossos sensores, para que, quando a gente fala bateu branco, na verdade, a gente está falando de fazer todo mundo começar ali com a mesma corzinha, não é isso? Sair do mesmo ponto ali, Sair do né? mesmo ponto. A gente diz usar o mesmo referencial, mas é a mesma coisa. Perfeito, para depois ter condição de comparar, por exemplo. Isso. O nosso a gente faz bater o preto, né? Na verdade, a gente faz bater o preto. Na verdade, a gente faz bater o preto e o branco. Tem aquelas placas, né? Exatamente. Porque daí você pode comparar. Porque uma das tendências é comparar temporalmente. Porque a plantinha, ela cresce. E muitas vezes essa evolução dela é que vai indicar o que vai acontecer no futuro. Que é isso que ele falou. O produtor quer saber antes. E se você tiver condições com análise temporal, dizer o que vai acontecer depois, aí é o melhor dos mundos para ele. Então, essa é a ideia do bater o branco ou da calibração radiométrica. Fantástico. E na análise, todas essas técnicas esses modelos que a gente vem trabalhando, na verdade, elas passaram também a ser incorporadas por conta das condições que nós temos hoje no mundo da informática. Os computadores são outros. A capacidade de processamento é outra. A gente tem computador para fazer criptomoeda. Por que não tem computador para fazer um modelo complexo? Os modelos de Deep Learning são malucos de grande e exige uma capacidade de processamento muito grande também. São
No passado, não podia se conceber fazer alguma coisa assim. Não dava para imaginar. A tecnologia evoluiu de tal forma que aquela proposta, aquela ideia do passado que estava guardada, foi recuperada. Foi recuperada e hoje está avançando. Qual é o problema na análise? O problema é simples. Antigamente, quando o sensoriamento remoto orbital de satélites começou, correu um maluco, assim, todo mundo falou, isso aqui vai ser a salvação da lavoura. E aí uma decepção enorme em seguida. Por quê? Porque não tem resposta tão fácil. Você precisa ter uma análise, um fluxo de análise das imagens mais complexo. E o mesmo acontece hoje com as nossas imagens. Nós estamos aí com muitos drones, muita gente fazendo levantamento aéreo, mas chega na hora de analisar, eles acham que é sempre o mesmo jeito, e não é. Por isso é que se trabalha muito com o desenvolvimento dos modelos que você mencionou, tanto de shallow learning, como falou Tomazelli, como deep learning. A gente não abandona nenhum dos dois, que a tendência aqui se você tem dados, observações, você consegue no campo levantar dados num número estupidamente grande, então vamos fazer um deep learning, porque ele vai aprender todas as variações possíveis. Mas se você não tem, vamos fazer para resolver o caso e, se possível, para o produtor, ajustar alguma coisa para ele. Entendeu? É um pouco diferente a filosofia. Mas, no final das contas, exige um trabalho grande de ajustar, de desenvolver modelos. E não é pegar aquilo tudo que vem do sensor e enfiar lá e fazer, que não funciona desse jeito. Porque, muitas vezes, nem tudo que está lá presta. Porque é muita coisa. A gente levanta dados sendo uma quantidade imensa. Mas será que para aquilo que nós queremos, que o produtor precisa daquilo tudo? Tem gente querendo fazer tudo na força bruta, né? Mas aqui na pesquisa a gente tenta entender um pouco melhor isso. O que é que explica aquilo? Como é que a gente pode explicar melhor isso? E aí vem os modelos, porque os modelos, eles têm esse papel de nos mostrar que isso pode ser explicado. Um fenômeno pode ser explicado. E ele nos informa. Fantástico, professor. Para a gente ir caminhando para os finalmente da nossa conversa de hoje, nesse primeiro episódio do ArpiaCast, eu gostaria de saber o seguinte. Agora, no ponto de vista do produtor, né, que é o, vamos dizer assim, quase o ponto final. O ponto final é a sociedade, na verdade. Quando a gente fala de agricultura, a agricultura é alimento para a sociedade, né, etc. Mas o produtor tem um importante papel nesse momento. A gente está falando aí de avanços, né, de sensoramento remoto para a agricultura digital, né, e nesse ponto do projeto temático, né, o que o produtor, que pode estar sendo oferecido para o produtor? A gente está falando de técnicas que já estão a ponto de ser utilizadas ou que está sendo desenvolvido nesse caminho. Como que a gente pode pensar nisso para o produtor que nos escuta, assim? Como que isso funciona nesse momento? Algumas sim. Então a gente pode ser, por exemplo, já existem hoje drones para coleta multiespectral muito avançados. E aí existe algum fluxo de processamento quase que padrão, né, que permite um resultado. Outras não, outras vão demorar. Então a gente tem que ser realista. E isso é a questão mesmo. Quem falava se você imaginar, por exemplo, veículo autodirigido, que é uma coisa que começou há 40 anos, já é realidade em alguns lugares, mas tem os seus problemas, né? A gente sabe que às vezes ele tem lá a alucinação, né, da IA, né? Então a gente tem que pensar com cuidado. E outras técnicas são boas para propriedades pequenas, por causa da escala, e outras não vão ser usadas. Algumas técnicas são melhores por satélite, porque a dimensão e o fenômeno é mais abrangente, outras são... Então, assim, algumas técnicas já podem ser usadas, outras a gente tem que dizer que é um trabalho de ciência que é demorado. Então, talvez ele vá ver o resultado disso que a gente está fazendo daqui a 10 anos, né? Então, as bases do que a gente está trabalhando, que é informação digital, só para lembrar, a álgebra de Boole lá do século XIX, né? Não servia para nada no século XIX, a álgebra de Boole, a álgebra binária, né?
Hoje é na base de tudo que a gente tem. Os preceitos, quer dizer, da questão da resposta espectral, da vegetação, são coisas de 30 anos atrás. Né? São coisas assim, quer dizer, agora, por conta do avanço da tecnologia, a gente tem isso. Outra coisa, muitas vezes o avanço da tecnologia abre espaço para a gente, mas se eu tenho isso agora, por exemplo, essa capacidade de processamento absurda, que antes a gente nem pensava, hoje eu posso pensar em soluções que antes eu nem pensava. Então existe aí uma sinergia, né, que é importante. A gente não deve, quem está nesse campo do conhecimento aí, ficar restrito aos artigos e ao mundo acadêmico, porque você perde o bonde, né? Se você não conversa com o produtor lá, principalmente o produtor mais tecnificado, né, que é aquele que tem aquela visão mais para frente, você pode estar tentando resolver um problema que não serve para nada, né? E pelo menos o horizonte, ele vai dizer, não, tudo bem, agora eu sei que não dá, mas se isso estiver bom daqui a 5 anos, opa, me interessa. Então essa visão, ela é fundamental, viu? Quer dizer, o que é de curto prazo, que daqui a pouco já está pronto, já tem equipamento, já tem software para isso, o produtor, se ele se qualificar, né, o projeto não vai responder isso, ele vai ter que qualificar a gente ou contratar a gente com qualificação para fazer isso. E o que vai ser daqui a 5 ou 10 anos. Essa questão da qualificação é importante. A gente vê, é só uma ressalva, Claro. Muita gente despreparada vendendo a bala de prata para o produtor. Isso é uma coisa lamentável. Então, às vezes, um rapaz que nem é da área de agronomia, se ele fosse da área de agronomia, ele se qualifica com assessoramento remoto, consegue vender, né? Mas é uma pessoa de outra área que ele vê lá 2 ou 3 vídeos e acha que pode fazer aquilo, que aquilo é fácil, que é um engodo, né? Então ele às vezes consegue fazer imagem, que é muito fácil fazer imagem, a coisa mais fácil do mundo hoje é coletar imagem. Ele consegue fazer um processamento mais ou menos ali e vende uma ilusão. E aí muitos produtores decepcionados com o resultado, que é aquilo que a gente falou. Então se nós aqui na academia, trabalhando com rigor científico, às vezes nos desapontamos, né? Você imagina ele, né? Quer dizer, ele recebe um produto de baixa qualidade para o qual ele pagou, porque o cara vendeu uma tecnologia que pode ainda não estar madura ou que não foi feita corretamente. Então ele tem que ver com quem ele está tratando. Então sempre ressaltando, escolha alguém que tenha, se o produtor estiver nos ouvindo, né? Que tenha fundamento. Ou é um agrônomo com uma formação muito fina, que fez treinamento, que estudou, né? Que se qualificou. Ele tem possibilidade de usar essas ferramentas que já existem para dar resposta. Se é um pilantra lá, enfim, né? O sobrinho do não sei quem, que aprendeu a usar um drone, ele vai fazer um mosaico lá, que vai dar uma visão, né, geral, vai pôr na parede, mas ele não vai extrair as variáveis de acordo com a necessidade. Eu volto a dizer, se aqui na ciência, quer dizer, com especialistas de várias áreas, com várias universidades internacionais participando, nós temos decepções, você imagina uma pessoa não qualificada. Claro. Então isso é importante, tá aqui, mesmo que já existe, tem que ser operado por gente competente, gente qualificada. O que ainda estamos desenvolvendo, às vezes a gente fala lá e olha que legal esse resultado, e o produtor fica animado, mas ele tem que pensar que, olha, puxa, para a minha área ainda não dá, certo? Não é mais. Então, até lembrar do trabalho da nossa orientanda Rebeca, né? Sim, sim. Feito com uma câmera Uma GoPro. na GoPro. Já é um resultado... Imagem da GoPro, ficou fantástico o resultado, mas exige uma qualidade no processamento e na modelagem que não seria possível para qualquer indivíduo. Precisa ter um preparo maior. Última coisa que eu quero perguntar para vocês. Então nós estamos falando aqui, lógico que esse primeiro programa, é uma introdução, a gente está falando de uma maneira geral, né? É impossível em 1 hora de conversa a gente abarcar tudo que o projeto temático pesquisa significa em termos de avanço aí do sensoriamento remoto de alta resolução para a agricultura digital, mas lógico que a boa notícia é que nossos podcasts vão continuar, cada vez nessa mesma mesa eu vou me encontrar com outros profissionais de outras áreas mais específicas, né? Inteligência artificial, uso de drones, tudo isso vai estar aqui no nosso papo. Então, para terminar, nós falamos aí de um projeto temático, o projeto Arpia, né, financiado pela FAPESP, que está desde 2023
em vários campos aí da agricultura digital, desenvolvendo essas técnicas de sensoriamento remoto, e nós temos aí uma continuidade por mais alguns anos aí, nesse mesmo pico, eu imagino, claro, de produção científica. Então, o que vocês observam para o futuro agora do projeto? Quais são as metas aí para esse tempo que ainda está em vigor o projeto temático? Nós tínhamos planejado dedicar o fim mais à questão da análise, né, de inteligência artificial, mas a gente observou que ainda tem, aquilo que eu falei, do feedback, né, que tem temas ali relacionados à coleta, né, e ao processamento que ainda estão sendo estudados. E a gente às vezes vê um artigo e fala, puxa, aquilo que eu tinha uma ideia, eu não quis pôr para frente, é o cara lá fazendo, né? Pois é. E às vezes questões que a gente brinca, né, que é ter um limão, né? Você faz uma coleta que você acha que não deu certo, né? E na realidade você tem que resolver aquele problema e isso acha um caminho que não estava esperado. Então, o fluxo de um projeto de pesquisa nunca é exatamente o que você esperava. No meio você encontra, num projeto de 5 anos, né? Você encontra uma dificuldade, uma adversidade que acaba realimentando uma nova estratégia, né? E, bom, nessa fase agora, a gente esperava avançar mais nessa questão de análise, né, inteligência artificial, e realmente está acontecendo, né, mas a gente continua fazendo coleta e o projeto ele não termina, né, aquilo é o fim do financiamento, é o fim do cronograma, né, o ideal é que ele continue, né, a gente sempre brinca, né, que a nossa visão aqui de extensão, né, que às vezes algumas pessoas confundem apenas como uma aplicação, um serviço da universidade, para nós a extensão é a continuação da pesquisa, que é esse momento em que o que eu aprendi, o que eu desenvolvi, eu passo para a sociedade, para o produtor ou para uma empresa, né? A gente tem cooperação com empresa, inclusive vai chamar aí, né, no futuro, claro, que é também é um orgulho nosso ter várias spin-offs que saíram aqui de projetos de pesquisa, né? Pois é. Então tem a continuação. A continuação tem as pessoas que nós formamos, né? Essas pessoas vão para a Embrapa, gostaria de ficassem mais no Brasil, que não fosse tanto para o exterior, né? Tem a formação, alguns que vão continuar seus doutorados, seu pós-doutorado, e a expansão desse conhecimento na forma de artigo, na forma de cursos, né? E em outras cooperações. Então tem o depois, né, que é a extensão, né? Que é entregar isso para a sociedade nessa forma, recursos humanos e o conhecimento. Fantástico. Professores, eu agradeço ao professor Dr. Newton Imai, ao professor Dr. Antônio Tomazelli, os dois do Departamento de Cartografia aqui da FCT-Unesp e pesquisadores do projeto temático ARPIA. Eu agradeço também aqui ao estúdio da FCT por nos receber para esse podcast e também para os que virão, né? A gente sempre aqui nos estúdios da FCT. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui nessa conversa franca, direta, divertida também sobre o sensoramento remoto de alta resolução para a agricultura digital. Eu já antecipei, a gente volta com outros episódios aqui, nós vamos ter uma série aí, algumas temporadas de podcasts e a gente quer isso mesmo, cada vez mais trazendo pesquisadores, trazendo empresas aí para debater um pouquinho esse tema tão importante para a agricultura digital. Eu reforço, nós estamos nas redes sociais, nosso Instagram é o @arpia.unesp, o YouTube, onde você nos assiste, o @arpia-unesp, é o mesmo endereço do nosso LinkedIn, @arpia-unesp. Mais uma vez, a gente agradece a sua permanência até aqui na nossa conversa e te aguardamos para outras conversas nesse mesmo nível. Bom, um abraço, até a próxima.